Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin e nós partimos para a nossa terceira aula do nosso mini curso de Google Ads Script. Este mini curso de Google Ads Script são aulas extraídas, retiradas de um curso maior chamado Google Ads Avançado, que está dentro aqui da nossa plataforma Mazzucchin Plus, onde a Mazzucchin Plus é uma plataforma ao qual você tem diversos cursos diferentes, como o próprio exemplo aqui do Google Ads Avançado. Você pode inclusive assistir durante 7 dias gratuitos todos os nossos cursos aqui da nossa plataforma, ter acesso a todas as ferramentas, ou seja, tirar dúvidas, ter acesso aos nossos sites, como KimPages, WebKim, LojaSkim, que é loja virtual, ou seja, você tem acesso a todos os cursos, independente de qual curso que seja, tem acesso à nossa mentoria e a todos os nossos produtos, não precisando de pagar R$1, isso por 7 dias. Caso você goste do conteúdo, Danilo, testei, aprovei, então você vai pagar uma taxa por mês de R$ 69,90, onde você novamente tem acesso a todos os cursos da plataforma e sempre, toda semana, tem pelo menos 2, 3 aulas novas dentro da nossa plataforma de algum player específico, seja Google Ads, Google Analytics, Google Tag Manager, seja de pontos específicos, Meta Ads, Bing Ads, dentre outros, para que você possa estar estudando e se formar um grande gestor de tráfego, e é isso que nós desejamos, além de você participar da nossa comunidade, sanando todas as dúvidas que você tem quanto à gestão das suas próprias campanhas e ou das contas que você comercializa. Na aula de hoje, nessa terceira aula, nós estamos finalizando a case que nós iniciamos na aula anterior, aonde aquelas palavras-chave que tem mais do que 50 cliques e menos do que 10 conversões, nós queremos pausar, porque não faz sentido estar com desempenho ruim, e nós queremos enviar um e-mail informando o gestor de tráfego que elas foram pausadas. Inclusive, eu gravei agora há pouco essa aula, tá? E aqui está o script que foi criado, e esse script você visualizará, aprenderá a criar o mesmo daqui a pouquinho, logo após um breve recado institucional que eu quero deixar para ti. Qual é a trilha para o sucesso? A Mazzucchin é uma agência de marketing que trabalha diariamente pelo sucesso da sua empresa. Somos mentes inquietas, sempre buscando os melhores resultados em gestão de tráfego pago, tráfego orgânico e criação de identidade visual. Nós acreditamos que o empreendedorismo é a chave para a transformação. É por isso que você pode contar com a Mazzucchin para estar sempre ao seu lado. Oferecemos produtos que dão a você e ao seu negócio toda a estrutura necessária para crescer. E não para por aí. Conheça o nosso mais novo lançamento, a Mazzucchin Plus, uma plataforma completa onde você aprende, coloca o conhecimento em prática e tira dúvidas. Tudo isso em um só lugar. Demais, não é? Quem conhece sabe, a trilha do sucesso passa pela Mazzucchin. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio. Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, dando sequência então ao nosso curso de Google Ads Avançado. Nas 2 últimas aulas nós introduzimos o Google Ads Script. Na última aula, que foi a segunda de Google Ads Script, nós começamos a solucionar uma case, a solucionar uma situação, um problema. Onde, vamos imaginar que nós temos uma conta com muitas palavras-chave, e aí nós temos como uma regra de negócio, uma regra do entendimento da gestão do tráfego que nós estamos fazendo para uma empresa qualquer, que se aquela palavra-chave ela rodou por 7 dias, teve mais do que 50 acessos, ou seja, gerou um tráfego de 50 cliques ou mais, contudo, ela não converteu 10, pelo menos, pode ser, essas conversões podem ser vendas, pode ser inscrição, pode ser lead, enfim, independente, tá? Ela não conseguiu converter mais do que 10 a partir desse momento, então nós precisamos que pause essas palavras-chave e nós precisamos também que nós, como gestores de tráfego, sejamos avisados, tá? Se nós tivéssemos que pausar essas palavras-chave manualmente em conta ao qual ela é muito grande, que tem muitas palavras-chave, nós teríamos um problema muito grande, né? Porque nós teríamos que dispensar muito tempo para poder fazer isso. Então, com um script simples, rápido, já é possível. Inclusive, eu estou utilizando esse script mais simples justamente para que nós possamos introduzir o Google Ads Script e fique mais simples para você poder começar a navegar, a transitar pelo mesmo. Nós vamos, na aula de hoje, dar sequência, buscar finalizar o script que nós começamos a criar na aula passada, beleza? Vamos lá então, nós vamos para a nossa conta dentro do Google Ads, nossa conta assistente.
Dentro dessa conta assistente da Mazukin, que nós já começamos a trabalhar nela, criar script, nós vamos clicar em ferramentas e configurações. Aí nós temos ações em massa scripts, assim como nós fizemos nas duas últimas aulas anteriores, tá? O nosso script, o script que nós começamos a trabalhar é esse cara aqui, né? Ó, pausar, underline, palavra, underline, chave. Vamos clicar no mesmo, tá? As listagens que apareceu anteriormente são dos scripts que já tem aqui dentro dessa conta. E aí o nosso script ele ficou exatamente desse jeito. Lembrando que, se você voltar uma aula, eu deixei um docx exatamente com esse script aqui. Eu copiei, colei, coloquei lá no docx e deixei para você poder baixar. Tudo bem? Então você pode baixar esse script. Então nós temos aqui um function main, só para que nós possamos relembrar um pouquinho. Function main, que é a função principal. Eu não consigo criar nenhum script se eu não introduzir o function main. Então eu coloco function main. Posteriormente, o que nós fizemos? Começamos a colocar comentários dentro do nosso script. Então nós colocamos barra barra e escrevemos aqui. Criamos uma variável. Lembra que é uma variável? É aquilo que ela vai armazenar, aquilo que possivelmente vai ter algum tipo de alteração, de variação ao decorrer da execução daquele script. E aí ela armazena dados específicos. Criamos uma variável que armazena as palavras-chave, onde precisaremos de acessar a classe, e o objeto. E aí nós temos aqui var keywords, que foi a variável que nós criamos chamada keywords. Conforme eu citei para você na aula anterior, poderia ser qualquer nome aqui, mas é sempre importante dar um nome mais coeso possível daquilo que essa variável irá armazenar, aonde ela recebeu as palavras-chave, as keywords, que está dentro aqui da classe addApp. E aí nós pegamos o método, pegamos o objeto keywords, e aí o get serve para que de fato nós possamos pegar, né? Para que nós possamos ter acesso ao mesmo, a essas palavras-chave. E aí nós passamos da aula passada a trabalhar com laço de repetição. Então sempre quando nós precisarmos que algo se repita, então ele vai se repetir N vezes, ele só vai parar de se repetir quando tiver uma condição, que no caso aqui nós temos qual condição? Enquanto existir palavra-chave ainda, né? Então enquanto ainda has next tem a palavra-chave, a próxima palavra-chave, vai continuar rodando, tá? Então esse laço de repetição ele diz isso. O que nós fizemos? Criamos uma variável que armazena a próxima palavra-chave para que posteriormente possamos manipular, trabalhar com ela. Que é essa daqui, a chamada keyword. Ah, então essa variável keywords é essa daqui, keyword? Não. Observa que tem um S, né? Que diferencia aqui, ó. S, keywords. Vou aumentar aqui um pouquinho o zoom, deve estar muito pequenininho para você, né? Keywords. E essa daqui, aí nós temos a keyword, né? É uma nova variável. Que aí sim ela recebe a próxima palavra-chave, keywords.next. Então ela está recebendo a próxima palavra-chave e aí nós passamos a exibir aqui, ó, exibimos a palavra-chave utilizando a função console.log, que ela permite com que exiba informações na nossa tela para nós verificarmos se aquilo que nós estamos fazendo está correto ou não, tá? Exibir essas mensagens para nós, onde na keyword.getText nós podemos pegar essa palavra-chave e exibir através da console.log dentro da tela. Se nós clicarmos em visualizar, cliquei em visualizar, ele vai rodar o nosso script e aí ele mostra aqui todas as palavras-chave que nós temos dentro dessa conta Mazukin Assistente, tá? Então todas as palavras-chave que nós temos, que nós temos dentro da Mazukin Assistente estão aqui dispostas. E aí se nós clicarmos em alterações, não tem nada porque de fato nós não alteramos nada. Vai aparecer alterações quando nós pausarmos uma palavra-chave, uma campanha, alterar o orçamento. Mas nesse caso nós não fizemos nada ainda. O que nós queremos fazer? Na aula de hoje nós precisamos de sanar a nossa case. E na nossa case está dizendo assim: precisamos de pausar todas as palavras-chave que no período de 7 dias receberam mais de 50 cliques e geraram menos de 10 conversões. Então é um condicional. Receberam mais de 50 cliques e geraram menos de 10 conversões. Como que eu faço isso, Danilo? Como que eu consigo colocar uma condição para aparecer as palavras-chave que tiveram mais de 50 cliques e geraram menos de 10 conversões? Se nós observarmos aqui nos registros, está aparecendo todas as palavras-chave. Agora eu vou colocar um condicional. Antes aqui do ponto .get, nós vamos dar um enter após o addApp.keywords, tá? Vamos dar um enter aqui e aí nós vamos escrever um condicional, que ele é chamado, aí coloca o ponto with, tá? Que é de condition, with condition. Nós vamos colocar uma condição. Que condição será essa? Nós vamos colocar entre aspas e aí nós precisaremos de colocar cliques for maior do que 50 e conversões for menor do que 10.
Então, conversões, conversions, tá? Conversions, menor do que 10, and clicks for maior do que 50. Danilo, de onde você tirou conversions, and e clicks? Bom, existe uma documentação de Google Ads Script onde tudo está disposto. A gente não pode escrever o que nós quisermos. Eu poderia escrever, por exemplo, em português, conversões, daria certo? Não. Aqui a linguagem está em inglês e um ponto muito importante, conforme eu falei na primeira aula, ela utiliza as linguagens de JavaScript e de SQL. Então, para quem já tem familiaridade com JavaScript, quem tem familiaridade com SQL tem mais facilidade. Entretanto, também como eu disse na primeira aula, mesmo que você não entenda nada de programação, você pode criar script tranquilamente, tá? Vamos lá, vamos raciocinar no seguinte ponto. Os conversions e os cliques, dentre diversos outros elementos, já que são elementos padronizados do Ads Script, eu vou fazer o seguinte, para poder facilitar para você. Exemplo, quando eu tiver que utilizar taxa de conversão, eu quero, se a case fosse, se a taxa de conversão estiver abaixo de 10%, se a case fosse, tiver menos do que 1000 impressões, e aí, como que eu faria isso? Quais são os nomes que eu colocaria aqui, Danilo? Então, porque aí não seriam conversions, não seriam cliques. Eu vou fazer o seguinte, quando você clicar em próxima aula, você vai poder baixar um docx, onde tem todos esses nomes dispostos, principalmente os principais, taxa de conversão, impressões, dentre outros, aqueles que são CTR, aqueles que são mais relevantes, que nós mais usamos para colocar como condicionais e tomar decisões em base dos mesmos, tá? Porque a partir desse momento, impressões, por exemplo, então nós colocaríamos impressões aqui, impressions, tá? Então, de acordo com aquilo que eu preciso, eu tenho como regra, eu tenho como, na verdade, condição, eu vou escrever de acordo com aquilo que o Google Ads, a documentação do Google Ads Script, ele disponibiliza para nós. Mas é tranquilo, não é uma coisa meio que você precisa de ficar decorando, não. Porque, por exemplo, né, se você der clicar na próxima aula, baixar esse docx, você vai ter isso pronto para você, mastigado. Puxa, como é que eu faço então? Como é que é mesmo o conversions? Como é que perdão, as conversões? Você já vai saber que é conversions, tá? Então é algo bem simples e que você não necessariamente precisa de ficar decorando, tá? Eu já decorei porque eu utilizo muito, então a partir desse momento, obviamente, fica mais fácil para eu poder decorar, tá? Então, coloquei aqui a condição de conversões menor do que 10 e os cliques maior do que 50. Agora, antes da nós darmos continuidade, eu vou clicar aqui em visualizar, para nós podermos verificar como que se algo mudou. Se nós teremos menos registros agora, porque nós colocamos uma condição, né? Fizemos um refinamento. Vamos dar uma olhadinha aqui, ele tá... Ó, olha o que aconteceu. Depois que eu coloquei o if condition com a condição de que as conversões sejam menor do que 10 e os cliques maior do que 50, então agora só apareceram duas palavras-chave. A palavra-chave agência Mazuquim e a palavra-chave curso de Ads. Todas as demais palavras-chave não mais estão aparecendo. Por quê? Porque elas não estão dentro aqui da condição que nós colocamos, do if condition conversions menor do que 10 and cliques maior do que 50, ou seja, menor do que 10 conversões, maior do que 50 cliques, tá? Então, a partir desse momento, somente essas duas palavras-chave, agência Mazuquim, curso de Ads, teoricamente elas estariam com baixo desempenho. Elas estariam, então, tendo mais do que 50 cliques e menos do que 10 conversões, tá? Então, o que nós teríamos que fazer aqui se essa condição ela fosse verdadeira? Nós teríamos que pausar essas palavras-chave. Nós teremos que pausar essas palavras-chave. Perdão. Entretanto, aqui ele não pede exatamente, tiver mais do que 50 cliques e geraram menos do que 10 conversões, pausa. Ele fala sobre o período. Ele fala que tem que estar dentro de um período de 7 dias. Então, dentro de 7 dias, rodou mais do que 50 cliques e teve menos do que 10 conversões, vai pausar. Como que eu faço, Danilo, para poder colocar a questão do período? Tá? O período, nós vamos fazer o seguinte, abaixo aqui do if condition, vamos colocar ponto novamente, e aí nós vamos utilizar, inclusive já apareceu, eu coloquei o ponto for date range, tá? For date range, que nós vamos dispor agora aqui o período ao qual nós vamos trabalhar. Qual que é o período? São 7 últimos dias, durante os 7 últimos dias. Então, nós vamos colocar last, underline 7, underline days. Eu poderia escrever qualquer coisa aqui, Danilo? Não. Dentro desse arquivinho, o docx que eu vou enviar para você, que você vai clicar na próxima aula, vai poder baixar, já terá disposto
Se fosse, por exemplo, todo o período, então seria colocar all underline time, tá? Todo o período. Se fosse os últimos 30 dias, last underline days, tá? Então nós temos, de acordo com o período que nós desejamos, a partir desse momento, então, nós temos parâmetros específicos para poder passar para o método, para poder passar, nesse caso aqui, para a função forDateRand. Beleza? Então, vamos verificar se algo se modificaria agora, colocando mais essa condição. With condition, conversões menor do que 10 e cliques maior do que 50, num período dos últimos 7 dias. Vamos verificar se algo se modificaria. Aqui nós temos, como registro, que a agência Mazuquim e curso de ads seriam pausadas. Vou clicar em visualizar de novo. E aí, nós vamos verificar se algo se modifica ou se não tem alteração nenhuma, tá? Tá rodando ainda aqui o script, tá depurando. Beleza, já terminou sem saída de logger, ou seja, não tem nada para poder ser exibido. Por que não tem nada para poder ser exibido? Não tem nada para ser exibido porque essa condição que nós colocamos dentro do período de 7 dias não tem nenhuma palavra-chave. Então não tem nenhuma palavra-chave que recebeu mais do que 50 cliques e teve menos de 10 conversões, tá? Ou ela teve menos do que 50 cliques e tudo bem, não teve mais do que 10, não teve 10 conversões ou mais, ou ela teve mais do que 50 cliques, beleza, tudo bem, contudo ela teve 10 ou mais conversões. Por isso que aqui não aparece nada, tá? Agora, se eu, por exemplo, colocasse all time, vamos verificar se eu colocasse todo o período. Aí, com certeza, apareceria aquelas duas, né? Porque é todo o período, underline all time. Então, assim, pela lógica, vai aparecer aquelas duas de novo. Pela lógica, vai aparecer aquelas duas, porque eu coloquei agora todo o período, não mais os últimos 7 dias. Então, todo o período, quem converteu menos do que 10 e teve mais de 50 cliques. É exatamente isso, né? Apareceu a agência Mazuquim, curso de ads, as duas palavras-chave que durante todo o período elas não estão com bom desempenho. Tá bom, beleza, legal, Danilo, entendi. E o que nós faríamos? Nós precisamos o enunciado, ele fala que nós temos que pausar todas as palavras-chave. Como que nós pausamos? Aí para pausar é muito simples, ó. Colocamos aqui todas as condições. Agora, o que nós vamos fazer? Abaixo da onde nós temos aqui o var keyword.next, nós vamos pausar a palavra-chave. Vou até colocar aqui um comentário, ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui estamos pausando as palavras-chave, tá? E como que eu pauso palavra-chave? Eu vou pegar aqui a variável que eu criei, que é a variável keyword, que ela já está recebendo, né? O ponto next, que ela já está recebendo aqui o método da próxima palavra-chave, que aí nesse caso é a agência Mazuquim curso de ads. Então na primeira vez que passa aqui o looping, ela pega a agência Mazuquim. Na segunda vez que ela passa aqui o looping, a repetição, ela pega o curso de ads. Eu quero pausar as duas, não quero? Então eu tenho que colocar o pausar aqui dentro desse looping. No caso que ele está mostrando a palavra-chave para nós, não tá? Eu só coloquei acima dele então que eu quero que a keyword ponto seja pausada. Keyword pause. Tá? Ponto e vírgula. Vamos verificar se vai dar certo? Vou visualizar. Estou executando, já vou de fato pausar as palavras-chave aqui na conta da assistente da Mazuquim? Não, só estou visualizando para verificar se vai dar certo. Bom, registros. Tranquilo, apareceu a agência Mazuquim em curso de ads, que é o que de fato teria que aparecer. Em alterações, ó, em alterações aí apareceu bonitinho, ó. Na campanha RP Mazuquim, grupo de anúncios Mazuquim, descrição da alteração. O status da palavra-chave mudou de ativado para pausado, que é a palavra-chave agência Mazuquim. Na campanha RP Venda Mazuquim Plus, que é onde você está assistindo o curso de Google Ads, o status da palavra-chave mudou de ativado para pausado. Então, só que, um ponto importante, como eu só visualizei, eu não executei, então não funcionou esse script ainda, tá? Tá só na parte de visualização. Não necessariamente o script já pausou essas palavras-chave, mas, enfim, daria certo, né? Tá certinho. Então ele mostrou as palavras-chave aqui na alteração, que é a agência Mazuquim curso de ads, que ele iria pausar. Bonito, é isso mesmo que nós precisamos. Legal, terminamos o script então? Finalizamos? Encerrou a tarefa que nós tínhamos? Ainda não. Por quê? Será muito importante que no momento que o script realize essa tarefa, este também envie uma mensagem indicando para você que ele pausou as palavras-chave e quais são estas que ele pausou. Então não adianta só ele pausar as palavras-chave. É importante que ele dê um feedback para o gestor de tráfego. Ele fala assim, olha, aquelas palavras-chave elas não estavam com bom desempenho. Então o que eu fiz? Eu pausei essas palavras-chave e são essas daqui. Como que ele faz isso? Nós vamos precisar utilizar uma função para ele poder enviar o e-mail.
Qual é a função de envio de e-mail? Então assim, vamos raciocinar. Dentro do nosso script, primeiro, nós colocamos pegamos o acesso à palavra-chave, colocamos as condições. Depois nós criamos um laço de repetição onde nós estamos pausando as palavras-chave. E agora nós vamos enviar o e-mail. Então, abaixo do laço de repetição, ou seja, abaixo aqui da chave. Por que não pode ser dentro da chave, Danilo? Porque senão ele vai enviar vários e-mails, né? Enquanto tiver a palavra-chave, ele está enviando e-mail para nós. Nós não queremos que ele fique enviando vários e-mails, é só um e-mail. Então aqui embaixo nós vamos chamar a nossa função, que é mail app, tá? E agora nós vamos chamar o envio desse e-mail, mail app. E aí nós temos aqui send e-mail, enviar e-mail, send e-mail. E agora aqui é só ir lendo e colocar aquilo que você deseja, que nem to, que é para, né? Para quem que será enviado? Vamos imaginar que eu vou enviar aqui para o danilo@mazuquim.com.br. Imagina que sou eu que estou fazendo a gestão dessa conta e eu quero que envie para mim. Aí aqui, reply to, responder para. Então vamos imaginar que é um e-mail padrão da Mazuquim, que é o marketing. Eu quero responder como se fosse lá, né, o marketing@mazuquim.com.br. Então virá como o remetente marketing@mazuquim.com.br, destinatário danilo@mazuquim.com.br e o remetente marketing@mazuquim.com.br. Subject, ou seja, o assunto. Qual que é o assunto? Nós estamos o quê? Pausando palavras-chave, né? Então, pausar, perdão. Chamar pausando palavras-chave. Mais pra frente eu vou ensinar você a pegar o nome da campanha, o nome da conta, e aí nós colocaríamos pausando palavra-chave da conta tal, campanha tal, tá? Para ficar mais simples para o gestor de tráfego poder encontrar onde estão aquelas palavras-chave, porque às vezes o gestor de tráfego ele comercializa sua gestão para várias empresas diferentes, são empresas que estão no mesmo ramo de atuação. A partir desse momento, então, elas podem utilizar as mesmas palavras-chave, ser concorrentes umas das outras, né? Então é importante mostrar a conta e qual é a campanha. Mas nesse caso, como ainda é a nossa terceira aula de Google Ads Script, vamos por partes. E aqui no body, que é o corpo, é o que de fato você quer escrever no e-mail. Aí nós vamos colocar assim, pausamos as seguintes palavras-chave. Tá, beleza. Quais foram as palavras-chave palavras-chave no singular, que nós pausamos? Palavras-chave. Eu tenho aqui que a palavra-chave é essas daqui, né? Ó, registros, agência Mazuquim, curso Ads. Agora, aonde que estão essas palavras? Tem alguma variável armazenando essas palavras-chave? Eu tenho aqui sendo exibida, eu tenho aqui ó, no console.log sendo exibido, palavra-chave por palavra-chave. Nesse caso eu tenho duas palavras-chave, então está exibindo duas. Se tivesse 1000, exibiriam 1000 palavras-chave. Mas eu preciso de pegar e armazenar todas as palavras que elas foram pausadas para poder colocar numa variável única aqui dentro desse e-mail, para poder enviar para o e-mail, né? Para poder colocar nessa função. Como que eu faço para poder pegar todas essas palavras-chave para poder colocar essa variável dentro dessa função, dessa função de send e-mail, a fim de que seja enviado para o e-mail? Vamos raciocinar então, vamos lá, vamos com calma. Eu preciso então de armazenar todas essas palavras-chave dentro de uma única variável. Para eu conseguir fazer isso, eu posso e devo fazer isso dentro do laço de repetição. Tá? Então eu vou colocar todas as palavras-chave que hoje estão sendo pausadas dentro de uma variável. Então se eu chamar aqui ó, var, vou colocar var para poder referenciar que é uma variável, vou criar essa variável para poder receber todas essas palavras-chave. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de stop, que são as palavras que serão pausadas, underline keywords, tá? Então stop, underline keywords é a variável que vai receber todas as palavras-chave que estão sendo pausadas. Aonde que estão as palavras-chave? Estão aqui, né? Keyword.getText. Então eu vou colocar aqui keyword.getText. Beleza. Legal. Aí vamos fazer por partes, tá? Vou fazer o seguinte. Ele não está aqui exibindo o console.log a palavra-chave? Keyword.getText. Eu vou apagar isso daqui. Eu vou apagar, tá? E eu vou colocar agora esse console aqui dentro, ou seja, para a gente poder visualizar o que essa variável está armazenando, a stop underline keywords. Console.log, e aí eu vou colocar stop underline keywords. Vamos dar uma olhadinha no que essa variável stop underline keywords ela está armazenando. Teoricamente ela está armazenando o quê? Pela lógica. Se a gente for ler esse script aqui, essa variável keyword, ela pega a próxima variável. Aí ela pausa a palavra-chave. Beleza, legal. A stop underline keywords, ela está pegando a palavra-chave. Então,
quando eu exibir a Stop Underline Keywords, tem que aparecer a palavra-chave. Concorda comigo? Tem que aparecer a agência Mazuquim e tem que aparecer curso de ads. Então, vamos visualizar. Aí ele está depurando, tá? Vamos verificar aqui, ó, concluído já. Ó, um ponto muito importante. Os scripts são usados para fazer alterações em nome de um usuário. Eles só podem fazer alterações depois que você concede autorização para isso. Então, como nós colocamos a função mail app.sendMail, nós precisaremos de dar uma nova autorização. Então, eu vou clicar aqui em autorizar. Aí ele vai pedir para poder autorizar. Clico aqui no e-mail, que é dessa MCC que eu estou trabalhando. Allow. Beleza, só para autorizar. Pronto, acabou. Agora eu coloco para executar de novo. Visualizar. Para ele poder executar. Aqui, quando eu estou executando, ele já está, se não tiver nenhum erro, perdão, ele já vai enviar o e-mail, tá? Para o Danilo@Mazuquim. Ele já vai enviar. E foi isso mesmo que aconteceu. Olha, em registros, olha que ele está aparecendo aqui, ó, agência Mazuquim, curso de ads. Só que aí tem uma questão. Tem uma questão. Ponto muito importante de ser dito. Aqui apareceu agência Mazuquim, curso de ads, porque nós colocamos para poder exibir através do console.log, porque ele está dentro de um laço de repetição. O grande problema é que, a cada vez que passa esse laço de repetição, exemplo, ele pegou uma palavra-chave, aí ele foi lá e armazenou na Stop Keywords, aí exibiu, beleza, legal, que foi a agência Mazuquim. Aí ele perguntou, tem mais uma palavra-chave? Aí ele, tem sim, que é o curso de ads, né? O que ele vai fazer então? Ele vai pegar essa palavra-chave e aí ele armazenou no Stop Keywords e ele vai exibir também em curso de ads. Só que qual que é o problema? Se nós formos exibir essa variável fora desse laço de repetição, ele só vai mostrar uma palavra-chave. Porque, na verdade, essa variável, a cada vez que dá um laço de repetição, que esse laço de repetição ele acontece, ela muda a palavra-chave que tem dentro dessa variável. Para ficar mais claro para você, eu vou lhe mostrar. Ó, eu vou tirar esse console.log daqui do laço de repetição. Ó, observa que eu tirei. O laço de repetição começa aqui, termina aqui. Vou colocar ele agora aqui embaixo. Ó, mesmo, só copiei e colei. Tá? Na verdade, deu Ctrl X e um Ctrl V. Só recortei e colei. Apareceu a agência Mazuquim curso ads, né? Agora eu vou visualizar de novo. Vai aparecer apenas uma palavra-chave, não mais as duas. Então, por que eu estou fazendo tudo isso? Porque a lógica do script é o mais importante para você. O mais importante não é você ficar decorando, é keyword.hasNextTag, não, é adsapp, não. O menos importante é a decoreba, porque a decoreba já tem lá dentro da documentação do Google Ads Script, depois eu vou te passar para você poder transitar melhor por ela. Agora, o mais importante é você entender a lógica de construção dos scripts. Observa o que eu disse, ó, aqui nós temos apenas agora uma palavra-chave, que é curso de ads. Por que, Danilo, só uma? Olha o que aconteceu. Ele perguntou, tem a próxima palavra-chave? Tem. Aí ele pegou aqui essa palavra-chave, né? Ele pegou aqui essa palavra-chave. Vamos até matar essas linhas aqui para poder ficar mais fácil. Ele perguntou, tem a próxima palavra-chave? Tem. Qual é a palavra-chave? Exemplo, é agência Mazuquim. Aí a agência Mazuquim, o Stop Underline Keywords está recebendo a palavra-chave agência Mazuquim. Só que aí ele continuou o laço de repetição. Aí ele perguntou, tem mais uma palavra-chave? Tem. Qual é? É curso ads, curso de ads. Aí ele pegou o Stop Underline Keywords e pegou e armazenou o curso de ads. Aí o script terminou. Tem mais palavra-chave? Não tem mais palavra-chave não. Aí ele sai desse laço de repetição e vem para cá, para essa próxima linha. Console.log, ou seja, que é a função de exibição. Aí ele pega e exibe a nossa variável Stop Underline Keywords. Qual foi a última palavra que a Stop Underline Keywords armazenou? A última palavra-chave que a Stop Underline Keywords armazenou foi curso de ads, por isso que só aparece ele. Então, se a gente pegar e colocar no e-mail aqui, ó, para poder exibir apenas, se eu colocar agora aqui, colocar nesse caso aqui, essa variável, que é o Stop Underline Keywords, Stop Underline Keywords, ela vai exibir, vai aparecer assim para você, pausando palavras-chave, perdão, vai aparecer, pausamos as seguintes palavras-chave, e aí vai aparecer apenas a curso de ads. Não vai aparecer todas, vai aparecer sempre a última que ele pegou, sempre a última. Como que eu faço para fazer com que ele pegue todas as palavras-chave? Não somente a última, mas todas as palavras-chave que de fato foram pausadas. Eu preciso de fazer o seguinte, vamos raciocinar comigo, isso aqui é lógica, tá? É lógica. Beleza, se a cada vez que passo o laço de repetição ele armazena uma nova palavra-chave, eu preciso então de falar que, tudo bem, armazene a próxima palavra-chave, mas também armazene aquilo que você já tinha armazenado antes.
Então, basicamente, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de fazer com que ele também armazene de novo ele mesmo. Então ele vai, essa variável aqui, ela vai armazenar a próxima palavra-chave e também vai armazenar ele mesmo. Contudo, eu não posso deixar exatamente assim, do jeito que eu fiz. Dar um espaço e escrever stop learning keywords. Eu preciso de colocar um mais aqui. Esse mais ele é chamado de concatenação. É simplesmente, o que é concatenar? É juntar, unir, tá? Então, simplesmente, ele vai pegar a próxima palavra-chave mais aquela palavra-chave que ele já havia pego anteriormente. Então, ele perguntou assim, ó, tem palavra-chave? Tem palavra-chave? Para eu poder rodar? Tem. Qual é a palavra-chave? Ah, é agência Mazuquim. Então, stop keywords recebe Mazuquim. Beleza, recebeu Mazuquim. Stop keywords agora tem Mazuquim. Legal, beleza. E aí ele mais, né, concatena com stop learning keywords. Tem alguma coisa? Tinha alguma coisa antes de ter a agência Mazuquim e stop learning keywords? Não, não tinha nada, né? Não tinha nada. Beleza, mas ele está armazenando o agência Mazuquim. Aí ele volta para lá pro laço. Tem mais alguma palavra-chave? Tem. Qual que é? Curso de ads. Então, stop learning keywords recebe curso de ads. Mais aquilo que ele já tinha armazenado antes. O que ele tinha armazenado antes? Agência Mazuquim. Então, agora ele tem o curso de ads e o agência Mazuquim. Se ele continua rodando, ele vai sempre armazenando todas as palavras-chave. Todas as palavras-chave ele vai armazenando, tá? Então, para te mostrar que agora ele armazenou as palavras-chave, eu vou rodar esse script aqui clicando em visualizar. Se não tiver nada errado, vai aparecer aqui para nós, nos registros, as duas palavras-chave, tá? E apareceu, olha, apareceu curso de ads e apareceu agência, ó, tudo grudado, tá? Agência Mazuquim. Apareceu esse undefined também, não definido, justamente pelo fato de que quando nós rodamos a primeira vez não tinha nada, né, nesse stop learning keywords. Mas tudo bem, eu não vou ficar entrando nesse método, senão eu vou deixar mais complicado ainda. Agora, só um ponto, ficou feio desse jeito, né? Concorda comigo? Curso ads, tudo grudado, agência Mazuquim. O ideal não seria aparecer lá no e-mail curso de ads embaixo, agência Mazuquim? Nós podemos fazer isso. Ao invés de nós deixarmos aqui simplesmente o mais, né, o concatenar com stop underline keywords, nós podemos abrir aspas, colocar uma barra invertida N, fecha, coloca concatenação de novo. A barra invertida N significa que nós estamos querendo pular uma linha. Nós estamos instruindo a pular uma linha. Então agora, basicamente, quando ele rodar, ele vai falar, tem palavra-chave? Tem. Qual é a palavra-chave? Agência Mazuquim. Então, stop learning keywords recebe agência Mazuquim. Beleza, legal. Cadê? Isso aqui. Recebe Mazuquim. E aí ele vai lá e já pula uma linha. E aí ele fala, tem mais palavra-chave? Ah, tem. Tem a curso de ads. Beleza, então ele pega, armazena curso de ads, ele pula uma linha e pega e já tem armazenado também o agência Mazuquim. Conforme tiver mais palavras-chave, ele vai fazendo isso. Ele vai sempre pegando uma nova palavra-chave e vai colocando abaixo. É só para a visualização ficar melhor. Vamos rodar verificar como é que fica. Bom, rodando, aí ele vai mostrar para nós as palavras-chave que foram pausadas. Ó, agora as palavras-chave foram pausadas. Curso de ads, agência Mazuquim, tá? Curso de ads, agência Mazuquim. Então foram pausadas. Nós usamos o concatenação, que é o mais aqui também, ó. Se você observar, eu escrevi, pausamos as seguintes palavras-chave. E aí coloquei o stop underline keywords, tá? Stop underline keywords. Se eu quisesse colocar também um enter, né? Pular uma linha. Porque quando for aparecer no e-mail, vai aparecer assim, pausando as seguintes palavras-chave, vai aparecer, daí tem os 2 pontos, né, vai aparecer do ladinho dele, curso de ads, aí embaixo, agência Mazuquim. Se eu quiser que apareça tudo embaixo, eu também poderia colocar um barra N aqui, tá? E aí pronto, ó. Então agora, stop underline keywords, ela armazena essas 3 palavras, curso de ads, agência Mazuquim e esse undefined. Mas depois dá pra gente corrigir para não aparecer undefined. Esse undefined só aparece porque de fato não havia nada sido definido anteriormente dela ser executada. Clico em visualizar, nada vai ser alterado para nós, mas agora seria legal eu lhe mostrar que de fato esse e-mail chegou para nós. Então eu vou acessar aqui, tá? Eu vou acessar aqui o e-mail, eu vou colocar aqui ó, webmail.mazuquim, eu vou abrir o meu e-mail danilo@mazuquim.com.br, ele demora um pouquinho para chegar, tá? Ó, mas algumas já chegaram, ó. Por exemplo, pausando palavras-chave. Ó, pausamos as seguintes palavras-chave, aí não tinha nada.
Aí depois, também não tinha nada. Aí depois, ó, pausamos as seguintes palavras-chave. Curso, ads, agência Mazuquim Undefined, tudo grudado. E aí nós temos essa daqui que já tem, ó. Pausamos as seguintes palavras-chave. Curso de ads, agência Mazuquim Undefined. Tá vendo que ele tá grudado ainda aqui? Não sei se você consegue visualizar, ó. Ó, pausamos as seguintes palavras-chave. Curso de ads, agência Mazuquim Undefined. Tá para chegar mais um e-mail. Nesse próximo e-mail que chegar, ó, já chegou aqui, ó. Nesse próximo e-mail, aí fica bonitinho, ó, pausando as seguintes palavras-chave. Curso de ads, agência Mazuquim e, nesse caso aqui, undefined, porque não tinha sido definido. Beleza? Então, nós conseguimos concluir o nosso script. Nós temos agora a relação de quê? As palavras-chave que tiverem mais do que 50 cliques, essas palavras-chave elas converteram menos do que 10, seja venda, seja inscrição, etc. Elas serão pausadas e nós, como gestores de tráfego, seremos avisados que o script pausou essas palavras-chave. Beleza? Na próxima aula nós temos mais uma situação e aí nessa nova situação nós aprenderemos novas funções, aprenderemos mais itens um pouco mais profundos do Google Ads Script para que você possa transitar da melhor maneira possível junto a essa ferramenta que o Google Ads nos disponibiliza, pouco explorado pela maioria dos gestores de tráfego, mas é o que te ajuda muito a elevar o seu nível de performance em contas, seja comercializando a sua gestão ou seja realizando a gestão nas suas próprias contas, tá? Dúvidas? Tem o botão de tirar dúvidas, é só você clicar e eu aconselho você a estudar bastante e o melhor estudo que você tem é colocar em prática. Abre o script na sua conta, não clique em executar, vai só visualizando, porque senão você pode fazer algum tipo de bobagem lá na sua conta. Até se você quiser, por maior segurança, criar uma nova conta, fazer os scripts em uma nova conta, tudo bem, é uma segurança que você tem, ou simplesmente vai clicando em visualizar, não executa, tá? Mas estuda, vai colocando em prática e se você clicar em próxima aula, você já vai poder baixar o DocX, onde eu coloco todos os principais, pelo menos, parâmetros que você vai utilizar em condicionais, tá? Seja de tempo, seja de métricas, né, que é impressões, taxa de conversão, custo de conversão, dentre outros. Te aguardo, então, na próxima aula. Um grande abraço!